Se enganou, meu bem. Tudo pode, tudo vale, só no campo dos malfeitos feitos. Né? Mas pensar ou falar com alcance, isso nem fudendo. Quer dizer, o Brasil, gente, definitivamente se achinesou. Está morto e não sabe. E o que é pior, está morto, mas está vivo. A tecnologia chinesa para manter morto andando por tempo ilimitado definitivamente alcançou o estado da arte, gente. O truque consiste em matar só o cérebro, né, mas manter o corpo andando e em condição de trabalhar. E é isso que seduz o Gilmar Tsetung dos patrocínios e os pares deles. Né? Eles sabem muito bem que um país com cérebro não vai admitir que 11 famílias tenham o monopólio da comercialização de justiça e o resto tenha que pagar por ela ou pastar até o final dos tempos. Acorda, Brasil. Cara, o Brasil morreu e não sabe. Anteontem foi o velório. No final aí de mais um empurra-empurra com o Congresso, e com o que está escrito na nossa Constituição e em todas as cartas de direitos fundamentais aí compartilhadas pela parcela civilizada da espécie humana, né, votaram os primeiros 7 chefes das 11 famílias que ordenham o Supremo Tribunal Federal. E todos menos um para determinar o massacre do primeiro de todos os direitos fundamentais que marcaram a vitória da civilização contra a barbárie e estabeleceram a democracia, que foi o direito à livre expressão de pensamento e de crença. Pouco antes de seguir para o velório, gente, eu perguntei para o ChatGPT quantas mensagens são trocadas ou outros tipos de posts são publicados na internet por dia. E a resposta, que me pareceu até subestimada, falava em mais de 333 bilhões de e-mails, mais de 24 bilhões de SMS, mais de 9 bilhões de buscas online e dezenas de bilhões de postagens a cada 24 horas. Mas, não obstante, todos menos um dos 7 heróis desse Supremo Tribunal Federal aí que admira a China e homenageia o Karl Marx, né, seguindo o critério do a cada um segundo a sua ignorância, mas sempre na mais perfeita tradução do que o seu mestre mandar, né, eles decidiram que daqui por diante as plataformas de redes sociais que disponibilizam esses modernos telefones aí de alcance planetário, que são as redes sociais, vão ter que fiscalizar e censurar cada mensagem trocada e cada postagem publicada nas redes em busca daquilo que possa vir a desagradar o chefe não eleito de todos os brasileiros. E aí, gente, eu fui ler nos jornais do dia seguinte, né, o resumo da manifestação de cada um, né? Como eu disse, de cada um segundo a sua ignorância do assunto, né? E resolvi brincar de enfiar entre parênteses, né, as partes que eles omitiram, né, e que dão sentido mais preciso às vagas definições que eles botaram lá. Aí vem do Flávio Dino, né? Ele disse que se dependesse de mim, o resultado desse julgamento seria muito mais rigoroso. Liberdade regulada, parênteses, por mim, o comunista, graças a Deus, é a única liberdade. Aí, do Toffoli, o marco civil é inconstitucional porque cria uma imunidade para as empresas de tecnologia. E imunidade nesse país só que eu dou para os ladrões ou vendo para outros fregueses. Aí a do Fux, né, que defendeu a inversão do modelo em vigor. Quer dizer, vamos inverter o ônus da prova, vamos revogar a experiência acumulada pela humanidade. Se alguém, né, algum governante, algum candidato em campanha, algum ladrão pego em flagrante, se algum corno com orgulho ferido mandar uma rede tirar uma publicação do ar,
cumpra-se imediatamente. E quem não gostar, que contrate um advogado e entre no nosso judiciário honesto e isento para exigir que a verdade prevaleça. Aí vem a do Beato Barroso, né? É como a coisa das urnas, né? Eu não sei como, só sei que as Big Techs devem criar mecanismos para melhorar a qualidade da informação. Né? Qualidade é essa que eu também não sei definir o que seja. Mas eu, e somente eu, posso denunciar como que não seja. E, ademais, cabe também a mim, em minha intimidade com Deus, definir o que são ou o que não são falhas amplas ou omissões na gestão global dos conteúdos ilícitos, tendo em vista o nosso projeto comum, o meu e o dele, né, de civilizar vocês. Aí vem a do Cristiano Zanin. Né? O marco civil é deficiente para proteger os usuários. E para suprir essa deficiência, nós, somente nós, elevados a este pretório excelsio por Dom Lula I, o honesto, devemos ser chamados para decidir o que é que são conteúdos evidentemente criminosos ou ilícitos e quanto é que há ou não há, e quando é que há ou não há uma dúvida razoável sobre a ilicitude de cada conteúdo. Aí vem o Gilmar Tsetung dos patrocínios. Falta transparência aos algoritmos das redes. Curadores transparentes do discurso público, precificado como residual, geral, de presunção ou especial, coisa esquisitíssima, né? Só nós, ninguém mais do que nós, poderemos definir com ou sem incentivo de patrocínios. E quem não gostar, que enfie o seu desgosto na bunda. Aí veio o André Mendonça, né, que foi o único diferente. Ele votou para manter a sistemática atual de só remover conteúdos com decisão judicial. E o dele, gente, não foi o único voto alinhado com os interesses das Big Techs, como insiste em dizer aí a mídia pelega. Né? Foi o único voto alinhado com a experiência milenar da humanidade, que desde sempre sabe que qualquer alternativa é menos pior, menos insegura e menos ameaçadora do que dá para esses nóias aí, poder dependentes de carne e osso, que perambulam pelas nossas cracolândias institucionais em busca de doses cada vez maiores da sua droga, né, a prerrogativa de dizer o que é e o que não é verdade e o que cada um de nós aqui fora podemos ouvir ou dizer. Aí chegou a quinta-feira, gente, e na quinta-feira foi o enterro. Né? Foi a vez do chefe de todos nós votar. Né? E na sexta-feira, claro, a imprensa pelega dava ao chefe cobertura de chefe. As redes sociais não podem ser terra sem lei, vociferava lá o Alexandre, com aqueles gemidos e quase engasgos que são característicos dele. Né? Tem que ser terra com a lei do Alexandre, que nem o resto do Brasil inteiro. Né? As Big Techs têm que ser fiscalizadas e, principalmente, punidas como qualquer outra empresa. E quem discordar, multa de 10 milhões por palavra de ataque às minhas decisões e 45 anos de prisão sem direito a advogado, nem a tratamento médico, porque democracia é coisa séria. De novo, não há transparência na utilização dos algoritmos. As Big Techs têm ideologia e têm crença religiosa. E o meu parênteses, e transparência mesmo, só nos relatórios do delegado Shore, que não tem nem ideologia política, nem crença religiosa. Os extremistas digitais querem dizer que tudo pode, que tudo vale. Se enganou, meu bem. Tudo pode, tudo vale, só no campo dos malfeitos feitos. Né? Mas pensar ou falar com alcance, isso nem fudendo.
E a imprensa pelega registra, gente, com o costumeiro tom de endosso, né, que esse julgamento é considerado o mais importante da história recente do STF. E tem toda razão as eminências. É esse julgamento que transforma o Brasil definitivamente naquela China tão admirada pelo Gilmar Tse-tung dos patrocínios. Quer dizer, o Brasil, gente, definitivamente se achinesou. Está morto e não sabe. E o que é pior, está morto, mas está vivo. A tecnologia chinesa para manter morto andando por tempo ilimitado definitivamente alcançou o estado da arte, gente. O truque consiste em matar só o cérebro, né, mas manter o corpo andando e em condição de trabalhar. Né? E é isso que seduz o Gilmar Tse-tung dos patrocínios e os pares deles. Né? Eles sabem muito bem que um país com cérebro não vai admitir que 11 famílias tenham o monopólio da comercialização de justiça e o resto tenha que pagar por ela ou pastar até o final dos tempos. Por isso, né, antes que seja tarde, eles querem matar o cérebro do Brasil, que a essa altura já está bem mal ferido e só se expressa pelas frestas que restam na internet. E embora, gente, essa seja a única tecnologia chinesa realmente proprietária, né, o resto tudo é roubado, ainda ontem, por coincidência, foi anunciado o acordo deles com aquele Donald lá dos Estados Unidos, que não acredita muito no valor da escola. É um acordo que em que a própria China confirma quase oficialmente, né, que é disso que se trata. O Trump trocou terras raras pela permissão para a China continuar enchendo as universidades americanas de chineses. Quer dizer, pela permissão de dar para os escravos de um regime totalitário o nível de educação que só a liberdade é capaz de produzir. Quer dizer, gente, foi uma puta pichincha para o Xi Jinping. E isso aí, cara, é o mesmo tipo de cegueira que está afetando a maior parte da elite brasileira. Por todo lado eu vejo gente séria aí, supostamente bem informada, discutindo nuances das muitas oposições que não se bicam entre si, né? As possíveis alianças partidárias, as sutilezas da indicação de candidatos de olhos vendados por supostos candidatos de olhos vendados, né? Para eleitores também de olhos vendados. E tudo isso enquanto o algoritmo do Alexandre vasculha ostensivamente as redes sociais e as pesquisas de opinião para venezuelizar, enquanto é tempo, todo candidato com chance de ter voto, enquanto os que sobrevivem não reagem, achando que o alfange nunca vai chegar até eles. É por isso que esse STF sinófilo aí já não se veste aí de escancarar o riso. Eles têm boas razões para isso. Falta tão pouco que já não é preciso policiar a linguagem. Só a UTI do Congresso Nacional tem equipamentos de ressurreição capazes de mudar esse quadro. Mas não tem nenhuma informação segura de que os ilustres membros daquelas duas casas lá, da Câmara e do Senado, tenham escapado da morte cerebral que, com exclusão aí de pequenos núcleos de resistência homiziados nessa internet que acaba de ser ferida de morte, vitimou o resto do país. Acorda, Brasil!